Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeia, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial, bem sabei que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia do seu mal. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34. A cura da alma. Vamos falar sobre o estudo da cura da alma extraído do livro O Cajado do Pastor. Há dois processos de cura para o corpo, natural e sobrenatural, divino. Os médicos sabem que eles não conseguem curar. Eles apenas ajudam os poderes naturais de cura que já se encontra no corpo. Mas Jesus é maior do que outros médicos. Através do seu poder sobrenatural, os corpos enfermos também podem ser curados. O poder divino para esse tipo de cura vem diretamente de Deus. Duas fontes de cura. Estas mesmas duas fontes de cura também se aplicam à alma. Dizem que o tempo cura. Essa cura natural que acontece com a passagem do tempo nos ajuda de fato a superar alguns dos ferimentos internos que eram tão problemáticos durante os anos em que éramos mais jovens. Natural. Descobrimos com o passar do tempo que nem todo mundo é mais forte, mais sagaz e de melhor aparência do que nós. A maioria de nós aprendemos a nos relacionar com os outros e a sermos bem-sucedidos em nossos campos de trabalho. Ganhamos o respeito das nossas famílias, amigos e companheiros de trabalho. À medida em que ficamos mais velhos, enfrentamos tristezas, angústias e perdas com a compensação ou com a compreensão. Até mesmo os que possuem enfermidades mentais geralmente se recuperam por si sós num certo período de tempo. Parece que a alma possui poderes naturais de cura, como é o caso do corpo. Algumas pessoas, no entanto, não superam os problemas de quando eram mais jovens e transportam as suas dolorosas cicatrizes à sua vida adulta. Todos nós provavelmente temos alguns ferimentos do passado que recordamos e que afetam as nossas atuais atitudes e ações. Para alguns, no entanto, essa transferência é tão grande que quase não consegue funcionar naturalmente. Muitas dessas pessoas sofrem de esgotamentos mentais ou emocionais. Quando os ferimentos são profundos, os resultados podem durar por toda a vida. Os psicólogos e psiquiatras são médicos que tratam das disfunções mentais e emocionais. Eles procuram, através dos remédios e aconselhamento, ajudar os poderes naturais de cura da alma. Contudo, assim como há enfermidades físicas que não podem ser curadas, assim também há enfermidade da alma que não pode ser remediadas de maneiras naturais. A restauração de uma alma desse tipo necessita de um milagre, uma cura sobrenatural. Sei de jovens
queimaram o seu cérebro e prejudicaram as suas almas às custas de drogas. Outrora eram jovens inteligentes e saudáveis com um brilhante futuro pela frente. Agora estão alquebrados em espírito, mente e corpo. Será que existe alguma esperança? Ou é tarde demais? Somente um milagre pode suprir uma necessidade desse tipo. Louvado seja Deus porque há esperança. Nosso Senhor e o poderoso Deus dos milagres e de misericórdia. Sobrenatural. Examinemos agora estas benévolas palavras do profeta Isaías. Compartilha o que tens com os famintos. Supre as necessidades dos que estão aflitos, que sofrem a dor interna de serem rejeitados. Ai, então a tua luz resplandecerá nas trevas, e a tua noite será como ao meu dia. Isaías capítulo 58, versículo 10. Simplificado. A dor de sermos rejeitados ou afastados, divorciados, somente pode ser curada através do amor e da aceitação. Deus deseja alcançar os aflitos através de você e de mim, através dos nossos corações e mãos. Davi experimentou a cura. Davi falou por todos nós em sua hora de dor interior, ao clamar: Senhor, tenha misericórdia de mim, cura minha alma, pois pequei contra ti. Salmo 41, versículo 4. Davi conhecia pessoalmente este amor saneador de Deus, ou ele nunca poderia ter escrito o 23º Salmo: O Senhor é o meu pastor, ele restaurou, curou a minha alma. Mais tarde o salmista fala sobre a graça de Deus nestas lindas palavras: O Senhor cura os quebrantados de coração e liga-lhe as feridas, curando as suas dores e as suas angústias. Grande é o nosso Senhor, grande é o seu poder. O seu entendimento é infinito. Ele eleva os humildes, os que foram rebaixados. Salmo 147, versículo 3, 5 e 6. Jesus trouxe a cura daquela época. Há uma passagem especial nos evangelhos que entendi sob uma nova luz. Gostaria de compartilhá-la com vocês, pois retrata a natureza do ministério de cura do nosso Senhor. Jesus percorria toda a Galiléia pregando o evangelho do reino. Ele curava todos os tipos de enfermidade e doença. A fama do seu poder de cura espalhou-se por toda a Síria. Portanto, trazia-lhes também pessoas com muitos tipos diferentes de enfermidade e tormento. Outros sofria de possessão demoníaca, epilepsia e paralisia, e ele os curava a todos. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23 e 24, simplificado. É interessante notarmos que a Escritura diz que Jesus curava todos os tipos de enfermidades e doenças. Versículo 23. Isso inclui os problemas espirituais, mentais, emocionais e físicos. O versículo 24 cita algumas das doenças relacionadas a cada uma das partes do ser total do homem. 1. Enfermidade espiritual, possessão demoníaca. 2. Enfermidade emocional, tormento. 3. Enfermidade física, paralisia. Deus cura hoje. Jesus saía pelas cercanias para curar por completo homens e mulheres. Onde quer que o pecado houvesse penetrado espiritual meu corpo, Jesus perdoava, purificava e trazia o poder semeador do amor de Deus. Isso me faz lembrar do meu bom amigo Costa Dare. Quando Deus o encontrou nas profundezas do pecado, ele era um caso irremediável. O álcool havia danificado o seu cérebro, fígado, coração e aparelho digestivo. Satanás havia roubado dele os seus amigos e a sua família. O diabo havia destruído o seu corpo e estava atrás da sua alma. Ele estava espiritualmente, mentalmente, fisicamente doente, ao ponto de morrer. Aí então encontrou o maior médico de todo o mundo, o Senhor Jesus Cristo. E o que Jesus fez? Ele o curou por completo, uma nova criatura, em espírito, alma e corpo. Aleluia.
Não é de se admirar que ele agora queira contar ao mundo todo sobre o poder saneador do amor de Deus. 5 passos para a cura da alma. Sim, Deus quer que estejamos bem. Mas qual é o nosso processo através do qual a cura interior? Podemos vir às nossas vidas? Creio que há 5 passos importantes que podemos tomar com uma atitude de oração e de fé. Os 3 primeiros dos 5 passos para a cura da alma ferida pode ser encontrada nas seguintes palavras de esperança e consolo proferidas por Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sob uma pesada carga, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então encontrarei descanso, restauração para as vossas almas. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. Venha a Jesus. O primeiro passo para a cura interior ou cura da alma é o seguinte: venha a Jesus. Jesus nos convida a irmos a Ele. Se formos a qualquer outro lugar, olharmos para qualquer outra fonte, ficaremos desiludidos e desapontados. A quem você recorre quando precisa de ajuda? Jesus diz: vinde a mim. Sim, Jesus espera com braços abertos, nos diz para irmos a Ele. Há também boas-vindas para o pecador perdido. Como já foi dito anteriormente, precisamos ser perdoados e libertos do pesado fardo da culpa e da condenação. É aí que começa a cura interior. Todos nós precisamos achegarmos a Jesus como nosso Salvador. Sem esse primeiro passo, nunca poderemos tomar o segundo. Precisamos nos arrepender, se quisermos ser restaurados. Tome o jugo dele. O jugo de Cristo refere o seu governo, controle sobre as nossas vidas. Ele não deve ser somente o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor e Mestre. O diabo quer que nos enganar com uma mentira. Ele quer que creiamos que perderemos a nossa liberdade quando entregamos as nossas vidas ao Senhor. Ele nunca nos dirige que o seu jugo do pecado se torna cada vez mais pesado e mais doloroso quanto mais o tempo carregarmos. No final, cairemos por debaixo do seu peso. Somente a graça de Deus pode, de fato, nos libertar. Muitos cristãos sofrem sob o peso de um jugo causado por eles próprios. É o peso de uma vida obstinada. Eles confessam a Cristo como seu Salvador e querem ir para o céu quando morrerem. No entanto, querem as coisas da sua própria maneira, em muitas áreas de suas vidas aqui na Terra. Deus permite, às vezes, que satisfaçamos as nossas próprias vontades para os ensinar uma lição. Logo descobriremos que isto se torna uma estrada muito nociva. O andar na carne inclui muitas quedas dolorosas. Em cada uma delas deixamos uma cicatriz em nossas almas, como já vimos anteriormente. Certamente esse tipo de dor interna somente pode ser curado quando nós voltamos para Jesus e o confessamos como Senhor de nossas vidas. Para nossa alegria, descobriremos que o seu fardo é suave e leve, assim como as penas são para um pássaro. Uma total submissão de nossas vidas a Jesus significa uma total cura das nossas vidas por Jesus. Além disso, essa é a única maneira de termos uma verdadeira liberdade espiritual. Quando a nossa fé, esperança e planos para o futuro estivermos ligados ao Senhor, nossa força interior será renovada e restaurada. Aí então poderemos voar livremente, sem nos cansarmos, como se estivéssemos sobre as asas de uma águia. Isaías, no capítulo 40, versículo 30 e 31. Isaías 40, 30 e 31. Está escrito na palavra de Deus: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como
asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se afadigarão. Aprenda com ele. Quando Jesus é o Senhor de nossas vidas, tornamos seus discípulos. Um discípulo é alguém que observa, ouve, aprende com seu mestre. O que podemos aprender com Jesus sobre a cura das nossas almas, cura interior? Talvez nos perguntaríamos: será que Jesus se encontra alguma vez em circunstâncias, lugares onde a sua alma foi machucada e ferida? Em caso afirmativo, como ele reagiu a estas dores? Como a sua alma foi restaurada? Ele sofreu. Jesus é o padrão, o modelo perfeito para as nossas vidas. Se pudermos descobrirmos como ele, em sua humanidade, enfrentou problemas, poderemos então encontrar solução para os nossos. Recorramos à palavra de Deus para obtermos as nossas respostas. O cenário dos ferimentos de Jesus começa no jardim do Getsemane. E ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João. Logo ele começou a demonstrar uma grande angústia e aflição mental e estava profundamente deprimido. Aí então ele disse: a minha alma está muito triste e o meu coração está quase a se partindo de angústia. Sinto-me como se estivesse ao ponto de morrer. Por favor, fique comigo para vigiar e orar. Mateus capítulo 26, versículo 37 e 38, simplificado. As terríveis horas que se seguiram no Calvário foram descritas pelo profeta Isaías. E ele fala sobre o corpo de nosso Senhor sendo surrado, para que os nossos corpos pudessem ser totalmente curados. Pelas suas chicotadas somos curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Creio que ele também sofreu em sua alma, para que as nossas almas pudessem ser curadas. Ouça outras palavras do profeta. Ele verá a angústia e o sofrimento da sua alma e ficará satisfeito, pois ele derramou a sua alma até a morte. Isaías capítulo 53, versículo 11 e 12. Como já foi dito acima, esta terrível profecia foi cumprida durante os eventos da crucificação de Cristo. Ele não somente sofreu em seu corpo, mas na sua alma também foi ferida. Ele foi abandonado por seus discípulos, rejeitado pelos judeus. Eles zombaram dele e puxaram a sua barba, esbofetearam o seu rosto, riram dele, cuspiram nele e o envergonharam publicamente. Os líderes religiosos da época faziam chacotas em voz alta enquanto ele sofria de dor. O que mais poderia ter sido feito para piorar ainda mais a sua agonia da sua alma? Somente uma coisa: ser abandonado por seu Pai Celestial. Não poderia haver nenhum sofrimento maior do para um coração humano. Contudo, teve de ser assim. Foi o preço que ele teve de pagar pela penalidade do nosso pecado. Não somente se partiu o coração do seu filho, mas também o coração do Pai Celestial. A alma imaculada do Filho de Deus tornou-se pecado, pois ele levou os nossos pecados, para que pudéssemos nos tornar retos e santos diante de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Como se deve ter sido terrível esse clamor dos lábios de Jesus ao ecoar da terra para o céu: meu Deus, por que me desamparaste? Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 34. Verdadeiramente, quando a espada foi inserida ao lado de Jesus, foi o mais do que simplesmente sangue e água que derramaram, pois ele derramou a sua alma até a morte. Isaías, capítulo 53, versículo 12. Sim, o Senhor Jesus ofereceu a sua alma para que pudéssemos ter a cura para as nossas almas. Indubitavelmente, ele experimentou todos os sofrimentos conhecidos à alma humana. Ele perdoou. A pressão e a tensão sobre a sua alma durante aquelas horríveis horas deve ter sido terríveis. Como ele manteve o seu ser interior em vitória? O que foi que protegeu a sua alma contra a destruição? Creio que a resposta pode ser encontrada em sua reação, em seus atormentadores, os cruéis líderes, soldados ao pé da cruz. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 24.
O que foi que protegeu e restaurou a sua alma? Foi o perdão. Verdadeiramente é isto que precisamos aprender com Jesus. Como perdoar? É a chave principal para a cura interior. Precisamos perdoar. Vocês se lembram da história que Jesus contou sobre o homem que havia sido perdoado por seu mestre de uma grande dívida? Contudo, ele próprio não queria perdoar uma outra pessoa que lhe devia uma quantia muito menor. Seu mestre ficou muito irado ao saber sobre o seu implacável espírito. Portanto, seu mestre mandou que ele fosse lançado na prisão para ser atormentado por seus carcereiros. Jesus aplicou esta narrativa de uma maneira bem pessoal. Assim lhe fará também o meu Pai, se em seus corações vocês recusarem a perdoar os seus irmãos. Veja Mateus capítulo 18, versículo 30 a 35. O que Jesus quer dizer com isso? Se deixarmos de perdoar as outras pessoas, uma raiz de amargura pode começar a crescer em nossas almas. Eventualmente, ela produzirá frutos muito amargos. E se nos apegarmos a inflexíveis sentimentos de mágoa com relação a uma pessoa, as nossas almas sofrerão. Eventualmente, esta dor trará um tormento a todas as áreas de nossas vidas. Vidas que se tornarão um inferno na terra. O perdão é a chave que abre a cela da prisão neste inferno. O salmista estava se referindo a Jesus ao dizer: não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção e a destruição. Salmos 16, versículo 10. As nossas almas podem de fato apodrecer e se corromper no inferno da falta de perdão. O inferno não poderá reter ao Senhor Jesus, porque ele já tinha em suas mãos transpassado pelos pregos e a chave do perdão. Se você estiver sofrendo de enfermidade da alma, chamada de ressentimento, olhe para Jesus para obter a graça do perdão. É um remédio seguro e rápido que pode trazer a cura para a sua alma. Fale em voz alta as seguintes palavras: Pai, perdoa-lhes e perdoa-me também agora mesmo. Porque Jesus, em seu nome, eu oro. Amém. E assim será. Vinde como criancinhas. Após perdoarmos os que nos ofenderam e nos prejudicaram, estamos prontos para o nosso próximo passo em direção à cura interior. Devemos nos aproximar de Jesus como criancinhas. A nossa fundamentação bíblica vem do Evangelho de Marcos. Os pais estavam trazendo seus filhos a Jesus para ser tocados e abençoados. Os discípulos ficaram aborrecidos com isso, porque ele roubava o tempo com Jesus. Assim sendo, eles repreenderam aqueles pais e tentaram mandar embora aquelas criancinhas. Jesus ficou muito insatisfeito com a atitude deles e disse a seguinte palavra aos discípulos: deixe que as criancinhas venham a mim, porque o reino de Deus lhe pertence. Não mande embora. De fato, qualquer um que não recebeu o reino de Deus como uma criancinha não entrará nele absolutamente. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 14 e 15. Há um poder semeador para o nosso ser total no reino de Deus. Jesus demonstrou isto em todo o seu ministério terreno. Contudo, para recebermos esse poder semeador, precisamos nos achegar como criancinha. As memórias de infância precisamos de cura. Muitas das cicatrizes em nossas almas vieram de eventos dos nossos primeiros anos de nossa infância. A estes foram acrescentados outros ferimentos que recebemos à medida em que cresçamos e tornamos adultos. Creio que o conceito de nos tornarmos uma criancinha inclui o voltarmos em nossa memória aos nossos anos de infância. O que somos, o que sentimos, o que pensamos hoje é um produto da memória de todos os nossos anos anteriores. Muitos de nós temos sombra do passado que obscurece as nossas vidas atuais. As origens dessas sombras, dolorosa ferimento da alma que acontece em anos passados. Ela danifica tanto as nossas mentes, emoções, que é difícil entrarmos plenamente em nossas vidas em Cristo. O Espírito Santo traz a cura. No entretanto, temos agora um novo Espírito dentro de nós, o que pode trazer o poder sarador de Jesus às áreas com ferimentos internos. Com a ajuda do Espírito Santo, imagine-se sua mente como uma criancinha ao lado de Jesus. Imagine caminhando de volta ao longo da rua
da memória com o Senhor. Você não tem que ter medo de enfrentar nada, nenhum lugar ou nenhuma pessoa quando Jesus está ao seu lado. Ele não quer machucá-lo, e sim curá-lo dos eventos dolorosos que aconteceram no passado. Ele lhe mostrará o motivo pelo qual você sente e age de determinadas maneiras ou a enfrentar certas situações. Geralmente temos sentimentos reflexos quando enfrentamos algo que nos relembra de uma parte do passado que foi dolorosa ou vergonhosa. Às vezes não estamos diretamente cientes da causa, mas a reação emocional ainda assim está presente, todas as vezes que sentimos exatamente da mesma forma. O Senhor quer que alcançamos as raízes desses dolorosos reflexos. Ele deseja curar nossas memórias com seu amor e compreensão. Às vezes nos lembramos das pessoas que causaram os ferimentos em nossas almas, como exemplo, o de nossos pais ou outros membros da família. Às vezes os professores, outras figuras de autoridades abusam do seu direito de governarem sobre as vidas dos outros. O que nos ajuda a compreender melhor é o fato de que muitas vezes essas pessoas enfrentam em suas próprias almas. Essas pessoas estão enfermas em suas próprias almas. Elas também foram feridas em suas próprias almas. Assim sendo, elas usam o poder das suas posições para que se sentirem melhor com relação à sua baixa autoestima. Nesses casos, o Senhor nos assegura do seu amor por nós, dos lugares especiais que temos na família de Deus. Aí então, ele nos revela o quanto ele deseja trazer o seu amor e perdão a todos. O fato de sermos tocados com esse tipo de amor traz cura aos nossos corações. Podemos então receber o seu perdão, sermos libertos do sentimento de ressentimento ou de auto-piedade. Além disso, este amor nos capacita a perdoarmos e a liberarmos os outros graça e a misericórdia de Deus. A história de uma jovem esposa e mãe. O perdão traz a cura. Lembro-me de uma jovem esposa numa de nossas conferências no verão nos Estados Unidos. Ela era dirigida por um espírito errante e cigano. Às vezes ela deixava subitamente o seu marido e filho dirigir o automóvel da família a quilômetros de distância de sua casa. Certa vez ela tinha dirigido mais de 1.600 quilômetros antes de ser encontrada e internada na enfermaria de um hospital local. Finalmente, algumas providências foram tomadas para que ela viesse a uma das nossas reuniões para receber uma oração. O Senhor deu um dos nossos líderes, a equipe, uma palavra de conhecimento por revelação, procedente do Espírito Santo, com relação à causa e o comportamento dela. Ela havia passado por uma série de eventos em sua infância e havia ferida a sua alma gravemente. Ela sofreu. Ela havia nascido na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Antes dos 6 anos de idade, ela já havia sido maltratada física e emocionalmente, tanto pela sua mãe quanto por seu pai. Mais tarde, os seus pais estavam morrendo de fome e a abandonaram para que ela cuidasse de si própria. A guerra foi um pavoroso período em sua vida. Ela passou por muitos ataques de bombardeio sem saber se viveria ou morreria. Ela procurou comida em latas de lixo e dormiu onde quer que pudesse encontrar uma forma de abrigo. Finalmente, ela se uniu a um grupo de ciganos e acompanhava enquanto vagueava em lugares para outros. Esse espírito cigano apossou dela. Ela perdoou. Mais tarde, ela veio para os Estados Unidos e encontrou o Senhor e se casou. Ainda assim, ela era atormentada por pesadelos. Era dirigida por esses súbitos estranhos desejos de vaguear, como uma cigana, sem motivo algum, sem avisar ninguém. Foi necessária uma revelação do Senhor para que descobrisse a causa do sofrimento de sua alma. Após as orações e aconselhamentos, um apoio contínuo, ela pôde perdoar os que lhe havia maltratado. Num certo período de tempo, os ferimentos do seu coração foram curados. Deus restaurou a sua alma e removeu a dor do seu passado trágico. Ela se tornou uma enfermeira, ministrando aos enfermos e sofredores. Louvado seja o Senhor. Lições da vida de José.
Como já vimos anteriormente, o papel do perdão é muito importante no recebimento da cura interior. Um lindo exemplo de cura interior é o perdão encontrado-se na história do Antigo Testamento sobre a vida de José. Veja Gênesis capítulo 37 e 46. Ele sofreu, vocês lembram? Ele recebia privilégio de uma atenção especial de seu pai, Jacó. Quando garoto, Deus lhe disse num sonho que um dia ele seria um grande governante. Seus irmãos ficariam com muito ciúme. Finalmente, o venderam como escravo ao Egito. A esposa do seu patrão fracassou em sua tentativa de seduzi-lo a um pecado sexual. Em sua ira, ela mentiu sobre a conduta dele e fez com que Potifar, seu marido, lançasse José numa masmorra. José, quando garoto, começou com a promessa de um brilhante futuro. No entanto, ele acabou como um homem sendo sem esperança numa escura prisão. As escrituras dizem que lhe puseram grilhões de ferro e o ferro entrou em sua alma. Salmo 105, versículo 18. Traído, vendido como escravo, falsamente acusado, esquecido numa prisão, ele foi provado pela palavra do Senhor. No natural, ele tinha todos os motivos para ficar irado, amargurado, ressentido, até mesmo para destruir-se através de autopiedade ou do desespero, mas ele não agiu assim. Esse tipo de situação nos torna amargurados ou melhorados. Depende como reagimos ou como reagiu José. Ele perdoou. Conhecemos o resto da história. José recebeu responsabilidades importantes até mesmo enquanto se encontrava na prisão. Após 13 anos na prisão, ele era a única pessoa do Egito que poderia interpretar o sonho de Faraó. Consequentemente, ele foi colocado por Faraó numa posição de grande autoridade e poder. Ele tornou um governante sobre todo o Egito. Aí então Deus trouxe de volta os seus irmãos. O que ele fez? Levantou-se todo irado? Será que ele os destruiu num excesso de raiva inflamado por anos de ressentimento? Não, ele os alimentou, os perdoou, o que produziu uma reação tão nobre assim por parte de José? Não creio que essa reação de José foi precipitada ou por acaso. Não foi algo de simplesmente aconteceu porque parecia uma boa ideia na ocasião. Foi uma ação que nasceu no seu caráter. E são necessários muitos anos para desenvolver-se um caráter semelhante a este. Quando José viu seus irmãos, ele já estava no Egito há cerca de 23 anos. Ele era um rapaz de 17 anos de idade quando lá chegou. Isto é tempo suficiente para nos tornarmos amargurados ou melhorados. Deus teve boas intenções. Creio que José se ateve à palavra e aos sonhos de Deus para a sua vida. Esta era a sua esperança. Ele tinha um destino divino, portanto, todas as coisas contribuíram juntamente no final para este bom propósito. Essa revelação manteve fiel e perdoador. Vocês recordam das suas palavras de sabedoria divina aos seus irmãos? Não tenha medo, pois não estou no lugar de Deus como juiz. Vocês intentaram prejudicar-me e machucar-me, mas o propósito de Deus era para o bem. O seu propósito era trazer vida a muitas pessoas. Assim sendo, não tenha medo. Tomarei conta de vocês e dos seus filhos. Dessa forma, José o colocou, consolou e falou benevolamente aos seus corações. Gênesis capítulo 50, versículos 19 e 21. José confiou em Deus. Ainda há mais uma verdade sobre a cura interior que podemos aprender com a vida de José. Após as suas ascensões ao poder do Egito, ele recebeu a mão de Asenate, filha de Potifera, como sua esposa. Observe que o nome do pai da sua esposa é muito semelhante, tanto no significado como no som, ao do seu antigo patrão Potifar. Deus curou as suas memórias, quanto à sombra de uma mágoa ou ressentimento no coração de José, com a relação a Potifar, poderia ter se tornado um grande problema. O simples fato de olhar para o seu sogro, ou até mesmo a menção do seu nome, poderia ter trazido à mente de José os dolorosos anos de sua injusta punição na prisão. Quantas pessoas sofrem com este tipo de transferência do passado? Na graça de Deus, José havia sido curado de toda e cruel injusta da dor do seu passado. Isto é,
claramente visto nos nomes dos seus dois primeiros filhos, Manassés e Efraim. Gênesis capítulo 41, versículo 51 e 52. Manassés significa fazendo esquecer. José explica a escolha desse nome com as suas maravilhosas palavras. Pois Deus me fez com que me esqueceste toda dor, labuta, transtorno de minha juventude, da casa do meu pai. Gênesis 41, versículo 51. Deus havia curado a memória de José. Isso, no entanto, não significa que essas memórias tivessem sido totalmente apagadas. O que significa de fato é que a dor dessas memórias havia sido removida e que Deus havia restaurado a alma de José. José podia se lembrar do passado sem dor nem tristeza. A perda da sua família, as adversidades da vida na prisão havia sido reais, mas isto tudo não havia destruído a sua alma. Deus o fez frutífero, Efraim. O nome do seu segundo filho significa frutífero. José acrescenta os seguintes pensamentos do seu coração: pois Deus me fez com que eu fosse frutífero na terra da dor e da aflição. Gênesis 41, versículo 52. Deus não somente remove a dor das memórias de José, ele fez algo mais. Ele, na verdade, tomou os maus eventos da vida de José e o transformou para um grande bem para José e para Deus. O propósito eterno de Deus parece sendo realizado no tempo através da vida de José. Nada foi perdido nem desperdiçado. Deus pode tornar frutífero em sua terra de dor e aflição. Permita que ele o cure. Entrega sua alma a Deus. Deus quer que não somente curar nossas feridas do passado, mas também nos dá uma brilhante esperança para o futuro. Podemos confiar que ele nos protegerá dos tipos de ferimentos internos que prejudicaria as nossas almas nos dias vindouros. A pronta graça do seu perdão pode apagar rapidamente os incêndios da ira, do ressentimento, do ciúme, do temor e da autopiedade, antes que possa nos ferir e prejudicar aos outros. As nossas almas podem ficar em paz e nós podemos nos regozijar em seu grande amor por nós. Nisso podemos encontrar um verdadeiro senso de autoestima. Semelhantemente a José, nós também temos um destino eterno em Cristo Jesus. Talvez, caro ouvinte, seu coração tenha se comovido grandemente por uma esperança de uma cura bem lá no profundo da sua alma. Aceite isso como gentil obra do Espírito Santo, preparando para a libertação que você tão profundamente deseja. Jesus revelará. Talvez você tenha tentado antes por si próprio sondar as coisas passadas, mas pelo fato de ter isso somente ter levado a uma depressão mais profunda, você deixou tudo de lado. Desta vez, tente sim a chegar a Jesus e deixe que ele faça a sondagem de sua alma. Ele é sábio, amoroso e muito gentil. Ele pode trazer as suas lembranças, as partes, lugares e pessoas do seu passado que precisa do toque dele de cura. Uma vez mais, dizemos que Jesus quer restaurar a sua alma e torná-lo totalmente são. Não tenha medo. Jesus curará. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós oramos por esta vida e te pedimos a cura da sua alma ou do seu espírito, do seu corpo. Oramos aqui, liberamos uma palavra de cura, de libertação, em nome de Jesus Cristo. Receba a cura no poder de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te levante, fortaleça, te dê graça e sabedoria. Assim nós ministramos no nome de Senhor Jesus. Amém. Se esse estudo te abençoou, repasse para alguém que precise.